que acompanham aqui o canal Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos começar mais uma live muito interessante. Vamos conversar com a Dani, com a Daniele Ferraro, sobre proteção de dados, né? Vigilância de dados. E você sabe que quem vem aqui falar tem direito a uma música. E a Dani pediu uma música, a primeira música que ela pediu, que aqui não se toca. Então eu vou colocar a segunda música que ela pediu, que é muito interessante, é uma música da Tropicália, né? Ela não tinha nem nascido nessa época. E vamos ouvir até que ela chegue? Atenção, ao dobrar uma esquina, com alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes, preste som. Chegou. Aí, Dani, vou deixar o refrão. Perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe e para o refrão. Bom, eu vou querer entender agora porque que essa moça escolheu essa música, né? Que é uma música da Tropicália. Ela não tinha nem nascido quando essa música apareceu. Então vamos ver se a gente chama a nossa entrevistada. Dani, me fala qual é o seu Instagram que você entrou agora. Estou tentando achar. Entra de novo aqui, me dá o seu Instagram. Não consegui achar o seu aqui. Deve estar dando algum problema. Passa o seu Instagram de novo aqui, Dani. Ô menina, cadê você? Dani Ferraro, tá bom. Acho que era isso que eu estava pondo. Deve ter algum probleminha. Peraí. Vamos ver. Agora pronto. Mandei o convite para você. Oi, Oi. Você tá bem? tudo bem, e você? Coração tá em ordem? Tá, tudo certo. Dani, você escolheu uma música que aqui não toca, porque aqui não é Lollapalooza, não. Aqui tem censura. Né? Aqui não é Cala a Boca Já Morreu, não. A Dani escolheu o hino do Corinthians. E aqui não toca. Tá? Aqui tem censura. Não toca. Censura e preconceito. Achei um absurdo. Não toca. Agora, eu queria entender o que uma menina como você, por que você gosta da Gal cantando Divino Maravilhoso? Isso é do tempo 67, 68, da Tropicália. Por que você gosta dessa música? Escolhi a música pelo momento, né? Preciso estar atento e forte, tanto pelo tema que eu tenho trabalhado no mestrado, como pelo momento político, enfim, que a gente está vivendo. Estamos atentos e fortes. Ainda mais essa vida de academia, com corte de bolsa, com incertezas, a gente tem que estar atento, forte, como mãe de 2, esposa, acadêmica, publicitária, uma maluquice. Eu acho que essa música, de alguma maneira, antecipa o que você vai falar, porque essa música diz que é perigoso e é maravilhoso. É. Nós vamos falar de algo assim. Ó, primeiro, eu sei que você está muito ocupada com suas crianças, com o seu trabalho. Então, eu adorei você ter aceito o convite.
Obrigada. A Daniele Ferraro, que eu conheço desde os cueros, desde quando ela nasceu, ela era uma menina chorona quando ela nasceu, ela é publicitária e mestranda em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. E a sua tese é sobre vigilância de dados, que não tem nada a ver com um advogado falando sobre vigilância de dados, é outra coisa, faz semiótica. Mas antes de entrar no seu tema, conta um pouquinho o teu trajeto até aqui. Como é que é a tua vida? Como é que você escolheu isso? Conta um pouco para a gente, para as pessoas te conhecerem. Bom, eu sou formada em comunicação social. Eu trabalho com internet, com marketing digital desde os princípios, desde de 2001. E eu já passei por grandes agências, eu tive já minha agência, morava em São Paulo, voltei para Jundiaí, tive minha pequena agência aqui, que nem se compara ao que era o trabalho em São Paulo. E eu sempre tive vontade de voltar a estudar. Enfim, eu não estava muito feliz com os rumos profissionais da propaganda, eu sempre ficava achando, mas falta alguma coisa. E aí eu voltei para a PUC faz 2 anos e meio para retomar, enfim, um monte de coisa que eu acho que eu tinha deixado para trás na faculdade. E, enfim, foi um trajeto complexo, aí, confuso. Eu comecei o mestrado, teve pandemia, eu tive filho, meu segundo filho nasceu no meio do mestrado, e a pandemia foi mudando muito o cenário de pesquisa. Eu comecei estudando um tema que tinha a ver mais com discurso, com discurso de ódio, com questões políticas. Comecei olhando para a educação como escola, né, com o projeto Escola Sem Partido. E aí, no meio da pandemia, eu me deparei com essa questão. Eu falei, bom, peraí, eu estava tentando equilibrar os 1000 pratos que eu tenho, dando aula para o meu filho, estudando. Falei, poxa, um menino, essa turminha de 6, 7 anos dentro da plataforma do Google for Education, tem alguma coisa aí. E eu acabei, né, não saindo do tema de educação, mas mudando um pouco o foco, aí mais voltado para a tecnologia. Mais ou menos isso. Bom, eu me lembro da gente ter conversado o teu primeiro tema na Escola Sem Partido, né? Era. Também você fala brilhantemente, né? Depois você até dá uma palhinha disso. Dona Márcia, tá aí? Quem é que tá vendo você? Então, o meu marido tá com o Instagram ligado lá na casa dela, que eu despachei todo mundo, que senão eu não consigo falar, não consigo ouvir. Acho que estão todos na casa dela. Espero me assistir. Escuta, então vamos. Eu já comecei falando que quem muito fala hoje sobre vigilância de dados, segurança, etc., ó, dona Márcia aí presente, aí. Minha amiga, tem várias amigas minhas de Jundiaí. Elas... Opa, uma audiência, o Jundiaí inteiro está assistindo. Então, elas gostam de você também, não só de mim. Escuta, então vamos lá. Eu estava dizendo que a gente esperava que vigilância de dados fosse aquela coisa, né? Leis, etc. Mas não, você é publicitária e está estudando semiótica, né? Então, para começar o tema, o que tem a ver, o que é vigilância de dados, que dados, e por que alguém que estuda semiótica está interessado em falar de vigilância de dados? Bom, vigilância de dados, o processo de vigilância, a gente começa dentro da publicidade. Os dados, o Google começou a captar nossos dados, começou a monetizar, né, os dados para oferecer anúncios para as pessoas. Então, aquelas buscas que a gente fazia, eles tiveram, quando estourou a bolha e eles precisavam começar a vender, né, a lucrar,
eles que só organizavam as informações, os diretórios infinitos da internet, eles viram que eles tinham uma mina de ouro ali. Então, ao organizar as buscas, eles perceberam que eles tinham muita informação sobre o nosso comportamento, o comportamento de quem vai fazer uma busca, né, dentro do buscador. E eles começaram a oferecer anúncios para as agências de publicidade. Lá dos primórdios isso. Então, a gente, enfim, ia comprar um carro, aí você procurava carro, e esses dados comportamentais, isso aí foi gerando um superávit comportamental que eles passaram a comercializar. E isso para propaganda foi uma coisa incrível, porque imagina você falar diretamente com um consumidor que está muito mais propenso a adquirir seu produto. Então, foi uma novidade, assim, no começo eu trabalhava em agência nessa época, era até uma coisa meio confusa, uma dificuldade de explicar para os anunciantes como funcionava, tinha uma questão de leilão, o que valia o clique, por que custava tão caro, o que custava barato. E isso então, começou na publicidade e foi se expandindo para as outras áreas. Por isso a vigilância de dados tem tudo a ver com a comunicação, com a semiótica, porque a semiótica estuda os processos de comunicação, assim, né? Bem a grosso modo, bem por cima. E isso começa, vamos dar um passo atrás para as pessoas entenderem. Isso começa com a internet. A hora que entra a internet é que as pessoas começam a ver isso, quer dizer, começa no computador. Sim. Depois, a internet é que propicia isso? Sim, os meios digitais. Porque a gente nem lembra, acho, mas 2000, 2001, 2002, a internet estava, né, engatinhando. A gente usava o computador, a gente tinha uns buscadores, era o Alta Vista, o Yahoo KD, eram uns buscadores bem nossa, né, bem simples, assim. Então, você colocava lá, sei lá, uma palavra, enfim, viagem para praia, vinha uma bagunça de informação. E aí o Google, né, os engenheiros que inventaram esse mecanismo 25 anos atrás, quem inventou esse mecanismo falou, bom, vamos organizar. A intenção inicial do Google era organizar toda a informação disponível da internet do mundo. E o que você está dizendo é que esses caras conseguem hoje seguir os nossos passos pela Sim. internet. Outro dia eu estava aqui preparando uma aula de parafilias, de comportamento sexual, aí entrei no Google para ver os diferentes nomes antigos, daqui a pouco começa a aparecer só casa de massagem. Os caras começam... Nem sempre eles são tão inteligentes. Mas essa é a questão. O conhecimento que eles podem ter sobre a nossa vida? Essa é uma ponta, né? É a pontinha do iceberg da questão. Esse é o começo. Porque hoje a gente tem que pensar que, né, conforme a internet foi se desenvolvendo e a gente foi utilizando outros dispositivos, principalmente o celular, que é a extensão do nosso corpo, a gente está o dia inteiro sendo monitorado, sendo mapeado. Então, não é só a busca hoje em dia, né? São outros caminhos. Então, esses anúncios de massagem que apareceram para você, isso daí é o simples, é a pontinha do iceberg que está lá atrás, é o mecanismo ainda inicial de anúncios de publicidade. Mas é isso, e isso vai tomando conta de outros aspectos do nosso cotidiano. Não é paranoia quando a gente está batendo papo aqui em casa e a gente fala assim, não sei o que, viagem para Portugal, etc. De repente começa a aparecer no nosso Google, viagem para Portugal, tem um clonezinho, tem alguém espionando dentro do celular? Provavelmente tem algum aplicativo
ouvindo, né? Que consegue, consegue captar o que você está falando. É o tal do Siri, tem mesmo? Siri tem vários dispositivos que tem. Por exemplo, o WhatsApp, que eu acho que é, né, que pode dar polêmica, assim, o WhatsApp nos espiona. Mas o WhatsApp, ele diz que não nos ouve. Na verdade, ele nos ouve, codifica o que a gente fala e descarta essa informação. Mas dentro do aparelho, às vezes a gente nem se dá conta de que tem algum microfone ligado, de alguma coisa que a gente, enfim, algum dispositivo, algum aplicativo que a gente abriu, tá ligado e, enfim, capta o que a gente está conversando. E isso se você estiver conectado. A Eneida de Toledo falou isso. Mas o celular, a gente dificilmente está desconectado, porque ou ele está no Wi-Fi, ou ele está no 4G, ou no 5G. Hoje em dia, quando que a gente não está conectado? Você começou falando o seguinte, que no início dos anos 2000, a internet estourou e as empresas começaram a precisar dar lucro, né? Sim. Porque durante um tempo a gente pensava assim, pô, mas eles estão oferecendo isso de graça? É de graça? Pô, e-mail de graça? Buscador de graça? Mas não é bem isso, eles começaram a buscar dar lucro, é isso? Isso, exatamente. E principalmente depois da bolha, depois que estourou e as empresas estavam, enfim, né, tinha investidor. Na verdade, a gente está dentro do capitalismo, né? Então a gente não pode esquecer que são empresas que precisam começar a lucrar. E quem desbravou esse terreno, que começou com isso, realmente foi o Google, e foi a grande virada de chave deles. Eles foram acumulando, enfim, foram vendendo e crescendo e foram, né, ocupando outros espaços. Então, por exemplo, o e-mail é de graça. O e-mail é de graça em troca dos nossos dados, né? Então, não é de graça. A gente não paga com dinheiro, com cartão, mas a gente está pagando com os nossos dados. E o que eles fazem com os nossos dados? Eles vendem para outra empresa, que vendem para outra empresa? É assim que funciona? Basicamente, o negócio inicial de vigilância, né, de mineração é acúmulo de dados. Então, por exemplo, quando a gente acessa um site, ou, enfim, do celular, ou do site, do navegador, no computador mesmo, a gente vai deixando rastros, né, que se chamam cookies. São os cookies. Então, isso vai gerando um conhecimento enorme sobre nosso comportamento. Então, por exemplo, eu pesquisei, enfim, de uma maneira mais simples para entender. Quando eu pesquiso viagem para Portugal, olha a quantidade de coisas que eu estou deixando de rastro. Onde eu vou, com quem eu vou, com quantas pessoas, quando, né? A minha faixa, enfim, oh meu Deus, a minha classe social, porque eu estou pesquisando Portugal, não estou pesquisando aqui do lado. Então, assim, os sites que eu cliquei, isso tudo vai vai gerando uma quantidade de dados que é o grande negócio do Google. Ele começou a saber muito sobre nós. Então, quando um anunciante, uma agência de turismo, uma operadora, queria saber quem quer viajar para Portugal, esses dados, então, esse grupo aqui de pessoas está pesquisando. Isso, né, em publicidade a gente chama de segmentação ou de cluster. E isso a gente começou a ver aquele monte de anúncio. Então, quando a gente entra no e-mail, quando a gente entra numa outra página, isso são os anúncios direcionados a esse segmento. Né, isso acho que é o básico para entender todo o funcionamento dessa vigilância de dados e de superávit comportamental que foi gerando. Junto a isso, né, vai se somando um excedente informacional que eles chamam,
que é o que o Google passou a comercializar com o anunciante, com agência. E, né, assim, é interessante pensar que isso era busca. Depois foi por e-mail. Depois foi para o aplicativo do celular. Né, os celulares por exemplo, da Motorola vêm embarcados com o Android, que é do Google. Então, foi uma ferramenta de captura que foi ocupando os nossos espaços, né? Eles foram desbravando aí territórios e capturando muita informação a respeito da nossa vida, do nosso comportamento. Você explicou para mim há um tempo atrás que o evento das Torres Gêmeas foi um negócio importante, porque a partir daí é defensável que eu vigie todo mundo, porque é uma questão de segurança nacional. Recentemente, no meio da pandemia, aí, o Yuval Harari, que todo mundo conhece, ele dizia, não, mas isso vai dar uma nova onda de informações de saúde. Todo mundo vai se relacionar, a gente vai ter o seu hemograma, a sua glicemia, a gente vai ter tudo. Vai ser uma grande possibilidade de informações e a gente vai ter todo mundo no computador, a gente vai poder prever se o cara vai infartar ou não. O que ele não dizia é que talvez eu não queira que os caras saibam qual é a minha glicemia, né? Que cirurgia eu estou fazendo, o estado do meu pulmão, etc. Quer dizer, de um lado, a segurança é necessária e, de outro lado, os caras estão dourando a pílula, dizendo que isso é para o nosso bem, para a segurança física, para a segurança de saúde. Como é que funciona isso? Então, tem os dois lados, né? Tem um lado muito bom, eu vi que alguém comentou, os algoritmos para a questão musical, esse lado super interessante. Né, a internet tem coisas excelentes, mas a gente tem que se questionar. Porque olha a quantidade de informação que a gente está jogando lá dentro. E o que tem... Eu li essa semana para 2027, parece que 2027, nos Estados Unidos, parece que vai ser obrigatório, eles estão desenvolvendo tipo um dispositivo que, se você está com uma taxa acima do permitido no seu sangue de álcool, seu carro vai ser bloqueado. Isso é bom ou é ruim? É bom, te protege, mas assim, será que esses algoritmos não falham? Porque uma coisa né, a gente é humano que está alimentando as máquinas. Até onde esses algoritmos são confiáveis? Quanto de informação, para onde, como vão ser usadas essas informações? Quem pesquisa isso, né? Tem bastante gente pesquisando isso, por exemplo, o uso dos dados de saúde. Um plano de saúde vai me bloquear por conta dos meus exames de sangue? Né? Acho que a gente começa a entrar aí num campo de ética, né? Uma questão também enfim, de Estado, de cuidados, a gente começa a entrar num outro campo que vai muito além da vigilância. E é isso que a gente tem que questionar hoje. Mas é claro, a máquina pode errar, mas quem vigia, o vigia. Quem vigia, o vigia. O Como Google. é que a gente vê que esse cara tem boas intenções, que esse cara tem... Né? Quem é que vigia esses caras que programam a máquina? Então, não sabe. Quem vigia, né? Eu estudo bastante a Shoshana Zuboff, que é quem cunhou esse termo capitalismo de vigilância. E ela faz essa pergunta: quem vigia? É muito obscuro, porque, por exemplo, essa questão da vigilância, quando foi permitido... teve o atentado às Torres Gêmeas, então a gente precisa ser mais esperto que eles, os dados vão ficar na rede e tá ótimo, beleza, todo mundo pode vigiar.
o Google fez parcerias com a CIA, enfim, com o FBI, e a gente não sabe o que tinha ali, entendeu? E isso foi indo, foi indo, foi indo. Então, vai muito além. Tem a questão da segurança, tem a questão do terrorismo, mas, assim, qual é o risco? Sabe, são informações... Eu quero que o governo saiba isso de mim. Aqui no Brasil, por exemplo, quem vigia, a gente tem uma lei geral de proteção de dados. Quem vigia, está dentro do governo, é uma secretaria alinhada à presidência, que é deixa eu falar o nome certo, que eu anotei aqui, enfim. Eu já estou ligado à presidência, já fiquei assustado. Então, olha onde a gente está entrando, entendeu? Será que eu quero que o governo vigie quem vigia meus dados? Esses acordos com as empresas privadas, sabe? Qual é o limite disso? Aonde que a gente vai chegar? O tanto que eu quero que saibam a meu respeito. Aqui, ó, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem nos vigia. Quem vigia nossos dados aqui no Brasil. É uma autoridade ligada à presidência. A Luciana está dizendo o seguinte, que ela fez exames médicos e até antes de receber os exames, recebeu um monte de e-mails de planos de saúde. Quando eu entrei na aposentadoria do HC, né, eu nem sabia que tinha saído da minha aposentadoria, eu já estava recebendo telefonema de banco oferecendo empréstimo consignado. Os caras sabem antes da gente, é isso? Sabem antes. E aí, né, eu até citei a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe antes e, assim, até que ponto você estava numa situação ali que você estava entrando com a sua aposentadoria, você tinha informação. Tem uma outra autora que ela escreveu um livro que é muito bacana também, que chama Algoritmos de Destruição em Massa. Ela estava falando de um caso semelhante nos Estados Unidos. Quando teve a quebra do mercado em 2008, né, muita gente que tinha hipotecado os imóveis, então, assim, e o Google tinha vendido anúncios, tá, para as empresas que hipotecaram os imóveis, enfim, estava toda essa informação aí rodando como publicidade. As pessoas começaram a receber anúncios de, por exemplo, universidades. Então, para elas fazerem dívida, eram pessoas, através dessa análise de comportamento, as pessoas procuravam termos, por exemplo, depressão, desânimo. Com essa junção de informação, as pessoas começaram a receber anúncio de universidade que não tinha muita qualificação, mas era oportunidade de mudar de vida, e aí você pode pagar em não sei quantas vezes, e assim, olha como isso vai virando uma bola de neve na vida. Outro dia você citou para mim a autora que você segue, a Shoshana Zuboff. Isso. Entendeu o que você fala, eu fui ler algumas coisas, e li um artigo do professor Andrei Korner, professor de ciência política da Unicamp, que fala de capitalismo e vigilância digital, sociedade democrática. Explica um pouco melhor o que é capitalismo de vigilância, que acho que a gente ainda não entendeu. O que quer dizer isso? Capitalismo de vigilância é essa prática que usa os dados gerados pelas empresas digitais, que a gente chama de superávit comportamental. É uma lógica de acumulação de informações digitais a nosso respeito, e essas informações digitais são adquiridas nesse processo de vigilância, e é essa acumulação. Então, é o encontro do capitalismo, da lógica de acumulação, então, a acumulação sobre os nossos dados de vigilância. Então, é mais ou menos a junção desses dois blocos de conceito. São dados
acumulados que são usados para gerar lucro para as empresas. Quer dizer, os nossos dados pessoais são revendidos, é isso? Sim, são revendidos. São revendidos, eles são analisados, eles são minerados, né? Que chama essa análise de dados se chama mineração, eles são renderizados, eles são recombinados, e aí eles são repassados, seja para outras empresas, a princípio sempre pensando em lucro. Tá. Mas esse capitalismo de vigilância, ele tem desdobramentos políticos e sociais, como toda lógica econômica. Quem está nos assistindo aí é o professor Júlio Comparini, acho que você que assiste o canal, a gente já conversou sobre isso, deu uma live maravilhosa sobre Platão há um tempo atrás. Ainda ele está nos assistindo e a gente... Super obrigado, Júlio, tá devendo aquele almoço. Uma outra coisa que eu fico pensando também é algo até um pouco mais intervencionista. Você acha que, de alguma maneira, isto também sugere comportamentos? Isso sugere vigilância de comportamentos? Quer dizer, você falou outro dia de Foucault, a gente estava lembrando de vigiar e punir. É isso, quer dizer, parece aquela coisa do Jeremy Bentham, lá no século XIX, fala do panóptico, né? Panóptico, onde está sendo vigiado, mas um cara vigia todo mundo e você não sabe se está sendo vigiado. Isso tem a ver com mudança de comportamento também? Então, os autores, os pesquisadores dizem que sim, que a gente é induzido a... É até uma coisa que eu fico pensando. A gente é induzido a comprar, né? Isso que eles chamam de modificação de comportamento. A gente é induzido a comprar algo que talvez a gente não comprasse. A gente está sendo induzido a fazer coisas que a gente não faria se não tivesse sendo... Se a gente não tivesse sendo bombardeado pelos capitalistas de vigilância. Eu não sei, é uma coisa que eu sinto falta assim, nos estudos da Zuboff, é pensar, porque ela usa muito a questão de modulação de comportamento do Skinner, que é por comportamento... Behaviorismo radical. Behaviorismo radical. Então, Isso. A pessoa tem um comportamento, ela recebe um reforço e aí ela repete, né? Reforço positivo e negativo. Eu não sei, eu acredito assim que a gente muda o comportamento, a gente faz coisas que a gente é levado a fazer. Mas assim, até que ponto a gente está perdendo a nossa liberdade de escolha, por exemplo? É uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes eu falo, não, eu acho que esse povo está exagerando. Mas às vezes eu penso, não, a gente realmente está mudando o nosso comportamento, porque a gente acaba vivendo em bolha de opinião, né? Em bolhas de lugares e coisas que a gente vê. E isso acaba mexendo na nossa subjetividade, né? Nossa visão de mundo está sendo transformada pelo Google e por outros capitalistas de vigilância. Bom, basta ver o quanto o bombardeio de fake news acabou a atual situação. Quer dizer, muda o comportamento, né? Influencia o comportamento. A maior parte das pessoas hoje aprende ou sabe das notícias e das coisas pelo WhatsApp, né? Por grupo de WhatsApp. Sim, e assim, dentro dessa lógica de predição, né, do comportamento. Então, eu vi uma notícia ali naqueles portais maravilhosos de fake news, e aí eu vi outra notícia. Aquilo vai sendo sempre repetido e a gente vai ficando nessas bolhas. E isso é uma ameaça à democracia muito séria, né? Isso daí já está bem explicitado e bem conhecido pelo caso
das eleições americanas e do Brexit do que aconteceu no Brasil. Você sabe que, você me conhece, eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca que eu adoro e tal. E uma das coisas que a gente lamenta, e você também, é a falência cada vez maior das livrarias, né? E aí eu fui ler, não sei se você conhece esse livro do espanhol chamado Jorge Carrión, Contra a... Né? Então, contra a Amazônia, entre outras coisas, ele fala como a quebrou todas as livrarias do mundo todo. E eu tinha me dado conta de quanto o Kindle também tem a ver com isso. Né? O que ele na plataforma Kindle, se você lê em seu dispositivo, eles sabem tudo sobre as suas leituras. Em quais páginas você abandona, de quais você chega ao fim, em que ritmo você lê, o que você... Então, a grande vantagem do papel não é só a portabilidade, o cheiro que eu gosto. É a desconexão. Os caras não sabem o que você lê. Até o Kindle, eu não sabia disso. Quem é o dono do Kindle? Quem é? A Amazon. A Amazon. Ah, tá bom. Pensei que você ia... A Amazon, claro. Não, não é o Google, mas a Amazon é um outro player do mercado que é um capitalismo de vigilância, é um capitalista de vigilância. Enfim, e a Amazon também ajuda a quebrar as livrarias, porque a gente tem comprado online, o preço é menor e o Kindle. E com o Kindle. É para você que eu não entendo dessas coisas. O professor Júlio diz o seguinte: o exercício do poder econômico, político, acaba se realizando na microfísica, como dizia o Foucault, de modo super personalizado e, portanto, como algo de aceitação cada vez mais fácil. O que ele quer dizer com isso? É que você pensa que isso é personalizado, isso é só para você? Sim, é tudo segmentado. Na verdade, os estudiosos, os pesquisadores falam em coletividade, mas assim, uma coletividade de massa, né? Porque ao mesmo tempo que eles trabalham com segmento, com análise única e com informações únicas, eles agem para transformar um comportamento de massa. Então, eu acho que ele quer dizer com microfísica, são na microfísica do poder, talvez eu possa ter entendido errado, mas assim, ele vai indo mudando as pequenas coisas. Vai mudando o modo como você compra, né? Como o indivíduo consome filme, consome livro, para chegar no geral, né? Para fazer uma modulação geral de comportamento. Não sei se foi a Luciana mesmo que falou, quer dizer, que ela de repente está ouvindo música e aí começam a aparecer umas músicas que você fala assim: nossa, eu não lembrava disso. Quer dizer, o computador se apaixonou por mim. Ele está mandando as músicas que eu queria. Quer dizer, é isso. Parece que tem uma coisa personalizada, né? Sim, Isso é único. Essa personalização. E isso tem a ver com publicidade, porque, né, qual que é a grande sacada da publicidade, principalmente a publicidade direcionada, o cara se sentir único, e aí ele não vai só ser um consumidor, ele vai ser cliente, ele vai voltar, é uma fidelização enfim, né, infinita aí a partir de informação que ele sabe sobre nós. Não é bem assim, o Google não é tão bonzinho, né? Eu acho que é porque o Google, ele diz assim: eu não quero saber seu nome, CPF, idade. Não precisa, né? Não. A gente consegue ficar anônimo desde que a gente dê o aceite. Não precisa saber nada, mas como eu estava falando, pelos seus hábitos, por exemplo, eu tenho o meu reloginho para contar meus batimentos, que manda mensagem para o aplicativo do meu celular, que é um iPhone, né, que usa o sistema operacional da Apple, iOS,
e eu pesquiso no Chrome, enfim. Então, é difícil, né? Difícil sair do ciclo. Antes de entrar em educação, porque acho que você discute muito a questão da educação e do Google, eu vou explorar um pouquinho você, porque você outro dia me deu uma aula sobre escola sem partido. Já que você está aqui falando de educação, explica esse negócio, essa baboseira de escola sem partido. Ai, graças a Deus isso daí foi derrubado. Graças a Deus. Mas, enfim, quando a gente fala em vigilância, aí voltando, né, a gente junta Foucault com pensamentos de extrema direita e ideologias, é mais uma baboseira mais um assunto que foi utilizado para polarizar nas eleições. Então, essa turma bacana, tem Mas explica para as pessoas a falácia da escola sem partido, porque parece, ótimo. Ótimo. Ninguém vai fazer a cabeça do meu filho. Eles vão falar da história isenta, como se houvesse uma história isenta. Explica para as pessoas isso. Não, bom, o objetivo do Escola Sem Partido é um projeto que foi um procurador de justiça de São Paulo inventou, lançou esse projeto em 2004 e não teve muita aderência. Por quê? Porque ele queria que os professores, ele concluiu que os professores acho da filha dele eram comunistas, né? E, enfim, a sala de aula era um espaço para formar ideologia comunista, esquerdista e tudo isso. Isso ficou ali quietinho. Só que com a escalada aí da direita, 2013, 2014, os grupos políticos foram se apoderando desse discurso. E esse negócio voltou, começou a fazer sentido, que era permitir que os alunos gravassem as aulas dos professores para que os pais tivessem controle, tivessem ciência do que estava sendo falado dentro da sala de aula. Então, por exemplo, tinha que contar, você vai contar da ditadura, do golpe de 64, o que eles queriam, por exemplo, era que contasse os dois lados. Como se tivesse dois lados, como se a escola não fosse um espaço de reflexão, de discussão. Então, toda essa, enfim, essa baboseira para justificar o alinhamento com a direita e com esse pessoal bacana que está no poder. Não fala que eu vou ter pesadelos à noite, nós dois sabemos que depois tomam bronca. Não fala do homem. E é comprado. É um discurso dos partidos de direita. Aí teve um monte de deputado que entrou com projeto de lei para implementar nas escolas. É um negócio que foi comprado e que a gente foi reproduzindo, tipo, viu? Não, os professores manipulam os alunos, os professores. E aí a gente vai colocando o professor no lugar de vilão, e não é isso. Na educação, um dos papéis da educação é ser um espaço de reflexão. As pessoas têm que saber argumentar, têm que saber falar, porque senão a gente vai criar um monte de engenheiro que faz algoritmo, e aí o algoritmo é limitado, né? O algoritmo funciona em 0,1. A gente precisa ter uma vida não só preta e branca, ter escala de cinza. E a escola é um espaço que ajuda a enxergar o mundo com outras nuances, não só em preto e branco. Deixa eu exagerar um pouco. Uhum. Hoje, os alunos estudam pelo Google. O Google é que te dá a informação. A gente corre o risco de que o Google se transforme, ou mais ainda, numa coisa extremamente ideológica. Quer dizer, você bota assim, Karl Marx, vai aparecer assim, velho vagabundo que nunca trabalhou, deixou a família passando fome e elaborou uma ideologia anacrônica chamada comunismo. Quer dizer, essas coisas podem acontecer? Eu tenho medo.
Eu acho que pode. Eu acho que não dessa forma simples, de uma maneira muito mais sutil. Porque não é que o Google não dá aula, né? São os pobres professores que dão ali dentro da plataforma. Mas tem alguns autores que eu estudo, tem um que é um cara muito bacana, você vai gostar dele, é o Evgeny Morozov. Eu esqueci, ele é do leste europeu, então ele tem uma visão um pouco diferente da Zuboff das coisas. O Google, assim, aonde que a gente está indo, né? Não só quando eu falo Google, vamos pensar nos capitalistas. O Google, o Facebook, a Amazon, a Microsoft e a Apple. Aonde a gente está? Onde a gente vai parar com todo esse acúmulo de informação e enfim, de dinheiro, de lucro? Né, quando a gente pensa, a gente junta isso à lógica do neoliberalismo, que vai ficando complexo o problema. Porque principalmente o Google, mas todas as big techs, né, elas surfaram numa onda aí de pensamento neoliberal, que é intervenção mínima do Estado nas questões sociais. Então, quanto menos a gente investe em educação, saúde e, enfim, né, nessas coisas bem básicas, mais dinheiro sobra para as outras coisas. Então, assim, esse mercado se autorregula. Qual que é o risco disso? Da gente pensar, a gente passar a usar a tecnologia como solução para tudo. E aí, assim, aonde fica o papel da escola? Por que o Google vai... Por que a gente tem aula dentro da plataforma do Google for Education, do Microsoft Teams? O que esses caras estão querendo com isso? Será que estão robotizando a informação? E aí, assim, não falar que o Marx é um vagabundo, mas, assim, que visão de mundo que essa gente, sei lá, esse povo que decide quem decide, onde que a gente vai chegar com todo esse monte de informação e de inteligência artificial? Então, Sim, não. Daqui a pouco você fala... eu quero perguntar especificamente da associação da educação com o Google, né? Tá. Mas, assim, alguém vai escrever para nós e dizer assim, escuta, deixa de ser paranoide. Eu uso o meu e-mail, eu faço as minhas pesquisas, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho meu Instagram, eles me dão tudo o que eu quero na vida, vocês são os paranoides. Quer dizer, e se eu estiver satisfeito com tudo isso? Então, que bom. Sai dessa. A ignorância é uma dádiva, não é? É uma não bênção. Uma bênção você ficar. Eu fico nervosa de pensar nos meus filhos, vendo eles se formando se alfabetizando dentro dessa plataforma e dessa visão de mundo que eles estão recebendo. Que bom, não sei, que bom para essa pessoa. Né? A gente está caminhando para isso, para a gente ser feliz com o Instagram, com o nosso e-mail, com as nossas pesquisas e ficar nessa... Se a gente não sair da bolha, o que a gente vai mudar se a gente não sair dessa bolha? Olha onde a gente está deixando de ser civilizado. A gente tá perdendo a ética, a civilização, porque a gente não sai, a gente não discute, a gente não reflete, a gente não pensa. Né? A gente tá lá no Instagram. As pessoas, você já percebeu, as pessoas estão ficando com a mesma cara, porque todo mundo usa o mesmo filtro no Instagram. E aí ela vai para a clínica de estética e faz o mesmo procedimento e tá todo mundo igual. Então, se você tá feliz com a cara do Instagram, acho que você tá bem, você tá dentro da, né? Você tá dentro da lógica que a gente está vivendo hoje. Tá legal isso? Tem distúrbio de imagem no Instagram? Você não tem paciente sofrendo com filtros? Claro. O que vai ser dessa Fica todo mundo com aquela cara daquele filme do John Malkovich. Todo mundo tem a mesma cara, né? Todo mundo Olha, igual. Agora... Desculpe, eu te interrompi. Fala. Não, tá todo mundo igual, esticado. A Fê Papa Campos falou um negócio que eu não sei o que é. Outro dia ela quis
me explicar, eu não entendi nada. O que é metaverso? Você sabe o que é isso? Ah, é o universo. A Meta é a empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Chama, assim como a empresa que controla o Google e seus parceiros se chama Alphabet. Né? Então, o metaverso é a versão de mundo do Facebook, assim, da Meta. É o mundo paralelo que as empresas estão começando a comprar terrenos, comprar casas para você viver ali na realidade virtual. Então, o que eles estão falando? Que daqui a pouco, no futuro, você não vai mais precisar ir para a empresa, você vai fazer a reunião da sua casa dentro do metaverso. Uhum. Júlio, meta em grego é depois, além. Depois tem metá. Na verdade, em grego, metá, depois. Né? Você pergunta assim, quando é que você vem aqui? Metá, depois, é isso aí. Ó, acho bom, Fê, eu vou fazer um negócio aí de metaverso para ver se eu entendo esse negócio. Eu acho que isso é bem com questão, não é minha praia estudar, mas assim, de inteligência artificial, pós-humanos. Quem fala sobre isso é a Lúcia Santaella, sabe que você já entrevistou? Claro, fizemos uma live com ela, a professora Lúcia Santaella. Uma outra coisa que essa educação de Google está fazendo, os vários trabalhos neuropsicológicos mostram que você pega no Google resumo do livro, então você não lê mais livro, você não lê aquilo que a gente chama de leitura profunda. Leitura profunda é aquela que desenvolve empatia, desenvolve desdobramentos emocionais, né? Tudo isso para dizer o seguinte, você começou falando, eu te interrompi. Qual é a associação entre educação e Google? Então, a associação entre educação e Google é que a gente tem um problema no Brasil que é a falta de investimento, né? E aonde começa isso? A associação começou nas instituições de ensino superior. Que a USP e a Unicamp tem parceria. Então, os e-mails seu da USP, né, o banco de dados, os servidores são parceria da USP e da Unicamp com o Google. Qual foi a desculpa, né, desses acordos? Porque são coisas que muito caras, né? Despendem muito investimento, infraestrutura, gente para cuidar. Então, vamos economizar e vamos colocar tudo lá dentro. Então, começa aí, né? Essa associação de educação com o Google. Essas informações estão lá, por mais que os dados são, né, criptografados, protegidos, a gente não lê, a gente pensa que toda a produção de conhecimento do Brasil está lá dentro. Eu acho preocupante. Um outro ponto é que, com a chegada da pandemia, e foi uma coisa emergencial, e assim como a vigilância, a questão da vigilância, os atentados às Torres Gêmeas, né, abriu um mercado aí, a pandemia abriu o mercado de plataformas de educação à distância, porque são coisas, de novo, são coisas caras que demandam infraestrutura, demandam investimento. E aí, todo mundo sabe mexer. Já estava pronto, estava ali, né? Tanto o Google for Education quanto o Microsoft Teams. As escolas acabaram aderindo. E assim, os dados, você pensa, a gente não pode pegar dados de... Não tem perfil de rede social de criança, por exemplo, né? Tem idade mínima para ter. Então, eu não tenho os dados desse mercado. Mas, com as aulas dentro das plataformas, as crianças tiveram que fazer login né, para poder acessar. Então, aí você começa a pensar que o Google foi entrando, está explorando um mercado novo. Por mais que eles não falem que os dados são protegidos, que a gente não vê... Enfim, tem várias informações ali que eles falam que não captam.
eles sabem, né? Eles têm a navegação, eles têm o que a gente chama de texto sombra, ou os metadados, que são esses rastros que vão ficando na nossa navegação. Então, assim, o que vai ser feito disso? Será que, como esse autor que eu estava comentando, do leste europeu, fala, será que a gente vai tendo um estado de bem-estar social que vai sendo apropriado pelas empresas de tecnologia? É a ponta, é o começo na verdade, é um começo para se pensar, porque a gente não sabe, isso é muito novo. Isso começou, né? Enfim, teve um boom aí de utilização agora por conta da pandemia. Aonde isso vai parar? Não sei. Eu acho que a gente, claro, que a gente não está sendo superficial no seguinte sentido. Nós não estamos dizendo que o instrumento é perverso. Estou tentando lembrar na Revolução Industrial Inglesa, quando começa aquela Revolução Industrial, basicamente nas indústrias de tecido, quer dizer, os homens são substituídos por máquinas, um monte de gente é mandada embora. A reação que teve foi que vários trabalhadores desempregados entravam, às vezes, nas fábricas e destruíam as máquinas, como se as máquinas fossem seus inimigos. Não é verdade? Quer dizer, a internet é algo que surgiu para ser algo maravilhosamente democrático. A questão é o uso, não é? É o homem, novamente, que vigia, né? Explica de novo esse negócio de texto sombra que eu não entendi. O que é isso? Isso, quando a gente está navegando, assim, qualquer dispositivo, a gente tem são duas camadas de dados. Uma que é a superficial, que a gente chama de front-end. Então, por exemplo, o que a gente clica, o que a gente curte, o que a gente escreve, isso é informação que fica, né, na parte da frente. E aí, lá na parte de trás, a gente vai deixando rastros do que a gente vai fazendo, enfim, os dados que a gente vai deixando. Isso daí, a máquina, os algoritmos captam. Então, ele sabe que eu curti, ele transforma isso em superávit comportamental e devolve um anúncio. Tá. Complexo. A Fê Papa está falando um negócio engraçado. Ela disse que o Alexa ouve a gente mesmo desligado. Então tô ferrado, porque o que eu xingo aquele Alexa, porque é uma porcaria, às vezes você pede uma música, ele não tem, entra errado, aí eu falo tudo quanto é palavrão pro Alexa, acho que um dia eu vou ainda parar no reformatório, porque ela ouve a gente. Reformatório no Vale do... Hã? Reformatório no Vale do Silício. Pelo menos é chique, né? Não é aquela coisa lá, laranja mecânica. Não, mas mais elegante. Escutei esses apps de controle parental. Eu bloqueio meu filho de ver algumas coisas. É vantagem isso? Sim, ou se é. Os Você apps tem filhos? Opa! Eu tenho um filho, o meu filho mais velho, ele ama a história. E ele fica assistindo coisa sobre guerra, sobre coisas que não são muito adequadas para crianças de 8 anos. Se eu não colocasse controle parental, eu estava lascada. Então a gente tem um certo, né? A gente tem um pouquinho de controle no que eles fazem. A gente tem que usar. Tem esse lado. Por exemplo, o WhatsApp. A gente estava conversando sobre vazamento de dados, sobre, né, controle aí. De equipes de saúde, né? De equipes de saúde. Isso. Teoricamente, o que está ali dentro, o que é conversado em grupos do WhatsApp, não é ouvido nem lido pelo WhatsApp, pela Meta.
ele é criptografado, é transformado em dados, né, em códigos. Mas, assim, você pode perder o celular, pode ser roubado. Então, tem a autenticação de 2 fatores. São coisas que nos protegem da invasão, assim como o controle parental. A gente tem algum controle, a gente tem algumas opções, a gente pode usar a tecnologia para manter um pouco aí de controle e sanidade sobre as coisas. A Luciana fez uma provocação, ela falou, pergunta alguma questão existencial filosófica para Alexa para ver o que ela responde. Quer dizer, chega para Alexa e diz assim, Alexa, a existência precede a essência? Mas ela perguntou se Deus existe. Depois ela explica qual foi a resposta da Alexa quanto à questão do Deus existe. Ele foi para o Google, ué. É? Procurou. É claro, tem o Google, ela recita o Google. Então, se o Google fala o que, né, nas buscas, ele vai ler o que o Google fala. E se o Google falar que Deus não existe, que Jesus era comunista, a gente está lascado. Deus me livre. Deus me livre, Jesus comunista, sai de baixo. Olha, você disse para mim que você estava nervosa para a gente conversar. Você deu um show, né? Ah, Jesus, sério. Que bom. Jesus não, que eu sou ateu. Você deu um show. É meio complexo o assunto quando envolve tecnologia. Tentei falar de maneira mais simples. Espero não ter sido muito simplória nas explicações, porque senão o pessoal não entende e acha chato. Não, até me perguntaram, mas falar esse negócio de vigilância de dados. Eu falei, não, assiste, que não é recitar leis, etc. É uma outra história. É uma outra história. Não entendo nada desse negócio de semiótica, mas assiste a moça que a moça entende. Né? Então, acho que a gente pensa, né? Pensar a comunicação. E os dados estão totalmente ligados à comunicação. Por isso que a gente estuda isso na semiótica. Escuta, antes da gente encerrar e agradecer todo mundo que acompanhou a gente, novamente eu digo que você deu um show. Você quer falar alguma coisa que eu não lembrei de perguntar? Você lembrou e disse assim, peraí, você tem um ponto importante que você me perguntou, eu queria falar. Você quer encerrar com alguma coisa? Acho que a gente passou por tudo, né? Tudo que a gente já tinha conversado, acho que a gente passou. É um trabalho meu trabalho de mestrado que eu estou encerrando. Eu defendo logo menos. E tem muita coisa ainda para pesquisar. É um trabalho que eu sinto assim, que eu vou fazendo e não para de aparecer coisas. Então, não, é um assunto, não é lei só, é uma coisa que a gente precisa pensar. E eu acho que a gente precisa pensar para a gente sair dessa lama que a gente se encontra. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para toda a banca de mestrado no qual eu sou examinador, que eu estou lá na banca, a gente pergunta assim, a hora que você terminar o mestrado, seu doutorado vai continuar na mesma área? Vai. Vai. Complementar. Eu vou entrar de vez nessa questão de uso de dados enfim, os dados que estão sendo capturados das escolas de ensino básico, né, de educação básica, o que está acontecendo com eles? Porque já tem bastante gente vendo de ensino superior. Tem um grupo grande do Rio, chama Lavitz, que é um pessoal muito legal. Tem o pessoal do Pará, que foi quem começou isso aqui no Brasil. Tem gente na América Latina, mas assim, ensino básico, pelo que eu tenho visto, tá começando, porque é muito novo. Então é muita informação que tem surgido. Dani, super obrigado. Foi um show a tua live. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. E a hora que você estiver desenvolvendo o doutorado, bom, primeiro me convida para ver seu mestrado. Quando você estiver desenvolvendo o doutorado, a gente volta a conversar. Combinado. Obrigada, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, para todo tchau. mundo, tchau.